Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Kátia e hoje eu vim aqui fazer pra vocês mais uma resenha. Dessa vez é de um livro que eu demorei bastante pra ler, bastante pra conhecer, mas graças a Deus o TikTok me apresentou esse livro e eu fiquei completamente apaixonada, estou completamente apaixonada. Então eu vim fazer pra vocês hoje a resenha de Acotar, Corte de Espinhos e Rosas, e é um livro assim que eu literalmente devorei em 2 dias. E eu tô completamente apaixonada pela história toda. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre Acotar, a minha visão sobre Acotar, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, primeiramente, eu queria mostrar essa capa linda e maravilhosa, que eu estou completamente apaixonada. Essa capa é tudo na minha vida. Eu tô completamente apaixonada. E aqui vem escrito: ela roubou uma vida, agora deve pagar com o coração. Pesado, né? Bem pesado. Aí aqui atrás também tem uma frasezinha que eu vou ler pra vocês, que é um trechinho, se eu não me engano, do primeiro capítulo. Bom, grunhindo devido ao peso, peguei as pernas da corça e dei uma última olhada para a carcaça fumegante do lobo. O olho dourado que lhe restava encarava o céu, agora carregado de neve, e por um motivo desejei ter a capacidade de sentir remorso por sua morte, mas aquilo era floresta, e era inverno. Sentiram o que eu senti quando estava lendo isso? Bom, primeiramente eu queria mostrar pra vocês o livro todo, assim. Eu comprei o box, então certamente eu vou fazer pra vocês a resenha dos outros. E esse aqui é o primeiro. Aí vem escrito aqui número 1, nome da autora, Sarah J. Maas. E ele é publicado aqui no Brasil pela editora Galera. E isso aqui são as marcações que eu fiz, que foram momentos de surto, momentos fofos, momentos memoráveis. Então eu comecei a usar esse método do post-it por conta de um grupo que eu tenho no WhatsApp com o pessoal do BookTok. E eu falei, eu vou me arrepender se eu não marcar Acotar? Aí o povo falou, sim, você vai se arrepender se você não marcar Acotar. E cá estou eu, marquei Acotar, marquei a beça, pra falar a verdade. Bom, eu vou ler pra vocês um pouco da orelha, que é basicamente a sinopse do livro. Eu sempre leio isso pra vocês, que eu acho que é super importante, porque vai contar um pouco da história e depois eu vou falar um pouco sobre a minha opinião. Bom, vamos lá. Depois de anos sendo escravizados pelos féricos, os humanos enfim se rebelaram, mas a liberdade tem o seu preço. E em meio das batalhas épicas, um tratado é forjado para selar a paz e determinar os espólios de guerra. Uma muralha mágica então separa as espécies, do lado férico misterioso, do humano, apenas medo, desconfiança e dificuldade. Desculpa. Meu gato tava tentando subir no tripé. No mundo sem futuro e esperança, Feire, filha caçula de um mercador humano falido, se torna caçadora para sustentar a família. Dura como as flechas que carrega, letal como sua pontaria. Ela abandona as fantasias de garota pela árdua vida da floresta ao redor de sua aldeia. Isso aí já começa a contar bastante sobre o livro, assim, do iniciozinho, sabe? Sua única alegria é observar as cores e sonhar em capturá-las. Na floresta coberta de neve, tudo é branco e árido, com ódio pelos féricos que carrega no coração. As telas que não pôde comprar ou colorir. Até que um enorme lobo cruza seu caminho. Sem hesitar, Feire dispara uma flecha, um ato de rebelião. Após matar o lobo, uma criatura bestial surge, exigindo uma reparação, arrastada para além do muro, para uma terra mágica e traiçoeira, que ela só conhecia por meio de lendas. A jovem descobre que seu captor não é um animal, mas sim Tamlin, grão-senhor da corte primaveril, um férico com um segredo escondido sob uma máscara. À medida que ela aprende mais sobre este mundo, onde a mágica impera, seus sentimentos por Tamlin passam de mais pura hostilidade a uma paixão avassaladora. Enquanto isso, uma sinistra e antiga sombra avança sobre o mundo das fadas, e Feire deve provar seu amor para detê-la, ou Tamlin e seu povo estarão condenados. Bom, gente, dá pra perceber, assim, pela sinopse, que é um livro, assim, meio intenso, sabe? E, assim, foi o primeiro livro que eu li da Sarah J. Maas, e, assim, sinceramente, ela me conquistou totalmente com a escrita dela, porque a Freire, não sei como o pessoal fala, ela tinha uma vida bastante, assim, abundante, sabe? Ela era de uma família rica, porque o pai dela era um mercador super famoso, só que, assim, o pai perdeu toda a fortuna. Então, ela e as irmãs, que é a Eileen e a Nesta,
tem gente que fala Nesta, Nesta, eu falo Nesta porque eu acho mais fácil. Foram viver com o pai num casebrezinho bem, assim, bem humilde, sabe? Todo quebradinho. E assim, as irmãs não queriam fazer coisas assim, não queriam fazer trabalho braçal, sabe? E a Fairy que procurava a comida delas, a Fairy que alimentava, sabe? Tanto que no início do livro eu até fiquei com um pouquinho de raiva de uma das irmãs, porque a Fairy pediu ajuda só pra cortar lenha, sabe? E a irmã não quis fazer isso, então no início eu fiquei com muita raiva, mas depois passou. E ela tem uma vida assim muito humilde, sabe? Desde que o pai dela perdeu toda a fortuna e tudo mais. E assim, o jeito como ela descreve cada coisa, a paixão que ela passa pela família, pelas irmãs no caso, porque pelo pai tem um relacionamento meio estranho, né? A paixão que ela passa pelas irmãs, mesmo naquela situação, é de uma forma assim tão bonita, tão assim, que me deixou com o coração palpitando assim muito alto. E a Sarah J. Maas, ela conseguiu detalhar o máximo possível nesse livro. Cada detalhe é super importante. Então, tipo, eu falo que isso aqui foi uma leitura incrível que, assim, caiu graças aos deuses na minha vida. Porque a ACOTAR literalmente mudou. Eu gostei bastante. Foi um conto, assim, que eu não esperava tanto. Porque tinha muita gente falando sobre. Então eu fiquei tipo, é só mais um romancezinho. Mas não é só um romancezinho. Então, tipo, eu tô completamente arrependida de não ter lido a ACOTAR antes. Porque, se eu não me engano, a ACOTAR foi escrita há um tempão já. Aqui, ó, foi escrita em 2015. Eu li em 2020. Sim, 2020, eu li em dezembro. Mas eu tô postando só agora a resenha. E, sinceramente, ao decorrer da história, sabe? A Sarah conseguiu fazer com que eu ficasse entretida na história, sabe? A cada página que virava, eu ficava mais interessada no assunto, mais interessada na história, querendo saber um pouco mais da história da Fairy, querendo saber um pouco mais sobre esse reino férico, que nós iremos conhecer os grãos-senhores, as cortes. Tem a corte noturna, tem a corte primaveril, que é do Tamlin, que falou aqui no início. Tem a corte invernal, tem a diurna, a crepuscular e eu esqueci o resto. Mas tem assim, tem várias. São divididos literalmente por cortes, sabe? E, cara, eu fiquei completamente apaixonada na escrita da Sarah. É uma escrita assim muito boa de entender. Quando você vai lendo cada linhazinha da página, você vai ficar tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu preciso saber o que vai acontecer depois. Então você não vai querer parar de ler. Eu li esse livro em 2 dias. E ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 427 páginas. Não é um livro grande, é um livro tipo assim, médio. Não é grande em relação aos outros da saga, né? Mas assim, é um livro que foi o início do meu amor por ACOTAR, sabe? Eu fui bastante pressionada para ler esse livro, eu admito, e agradeço as minhas amigas por isso, porque, sério, que saga, gente, que saga. Eu chorei horrores, eu gritei com o livro, sim, eu gritei com o livro, eu chorei muito em algumas partes, porque, digamos que ao decorrer do livro, sabe, você vai se apaixonar por alguns personagens e talvez no final você comece a odiar eles mesmos, o que você amava. Então isso me deixou com uma sensação assim muito estranha e muito boa, sabe, porque eu amava aquele personagem e depois eu comecei a odiar ele, sabe, aquele personagem em si. Eu ficava com um ódio cada vez que aparecia o nome daquele personagem de novo. Então, foi um livro que, assim, me deixou com um sentimento de quero mais, sabe? E graças a Deus tem a saga inteira aqui em casa. E, sério, eu super indico pra todo mundo ACOTAR, porque é uma leitura que prende bastante. Eu gosto muito dessas coisas assim do reino de fadas, de reino de coisas diferentonas, sabe? Eu gosto bastante disso porque é um assunto que eu gosto muito de falar. E só pelo fato de, meu Deus, vai aparecer uma pessoa com asas depois, então, tipo, tem pessoas que fazem magia. Então, isso é uma coisa que mexe muito comigo, que me deixa, assim, muito interessada no assunto. Eu gosto bastante disso. Tem um enredo em relação a isso, eu vou gostar bastante. E cá estou eu. Gente, assim, os detalhes desse livro são completamente incríveis. A Sarah vai fazer com que você se apaixone por um personagem, sabe? Assim, aos pouquinhos, você não vai perceber que você está se apaixonando pelo personagem. E depois ela vai dar um tapa na sua cara com aquele personagem, sabe? Porque talvez aquele personagem faça uma coisa com que você não goste. Faça uma coisa pelo qual você vai achar repugnante.
E, meu Deus, cada segundo que, assim, tem uma ação, é realmente uma ação, porque acontece uma guerra, né? Como eu falei aqui pra vocês no início, ela roubou uma vida, agora deve pagar com o coração. E o ato de rebelião dela, por só simplesmente ter caçado para alimentar a família dela, vai fazer com que comece uma rebelião, sabe? Uma guerra. Então ela vai ter que pagar com a própria vida, ela vai ter que ir para esse reino, assim, das fadas, que seria Britain. Eu não sei falar o nome direito, gente, me perdoem. E ao decorrer, ela meio que vai começar a, assim, criar uma relação de amor e ódio com o... Ela meio que vai começar a criar uma relação de amor e ódio, sabe? Com o Tianlin, que é da corte primaveril, que no caso eu até falei isso pra vocês aqui, ó, que ela passa de mais pura hostilidade, uma paixão avassaladora. Então, tipo, ele meio que capturou ela, sabe? Por conta de que ela matou lá o lobinho. Mas, assim, ela meio que vai começar a se apaixonar por ele, vai começar a se entregar totalmente pra ele. E esse livro, você vai pescando, assim, aos pouquinhos, o que a Sarah quer dizer pra você, sabe? Então, é um livro que eu falo que é muito interessante e eu super me arrependo de não ter lido antes. E, sinceramente, cada detalhe que essa mulher escreveu aqui, que, sério, é incrível. E essas marcações aqui, eu fiz porque, caso eu quisesse voltar em alguma página específica, em algum assunto específico, só pra ler aquela parte, pra relembrar, eu tô aqui, ó, pum, volto. Aqui, ó, tcharam, volto. Óbvio que nesse livro nós teremos os vilãozinhos, né? Porque sempre tem a parte boa e a parte ruim pra juntar, pra dar uma merdinha, né? Então, digamos que a Freire vai se sacrificar demais por uma coisa que no final talvez ela se arrependa e de que ela não goste. Mas você só vai descobrir isso de verdade lendo o livro. E é uma coisa assim que me deixou com um sentimento, sabe, muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, porque isso me fez levar muito pra minha vida pessoal, sabe? Porque eu sou uma pessoa que me dou bastante pras pessoas. E no final eu posso acabar me ferrando por conta disso. E é o que a Sarah mostra em Acotar. Então isso eu levei muito pro coração, admito. Porque eu me identifiquei. Então foi uma coisa que me afetou bastante. Me fez enxergar com os outros olhos. E, gente, sem contar que os personagens são incrivelmente apaixonantes. Pena que não existe no mundo real Acotar, né? Pena que não existe esse reino dos féricos. A gente ia ficar muito mais feliz se existisse, né? Dona Sarah, você criou paranoias na minha cabeça. Fazendo achar uma pessoa que é igual um personagem aí. Triste. Eu quero esse personagem na minha vida. O que você vai me fazer, Dona Sarah? Eu quero reembolso por causa disso. Eu quero reembolso mental. Vai pagar minha terapia, porque você, assim, criou um personagem perfeito que eu quero pra minha vida, mas ele infelizmente não existe. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Eu falei, assim, um pouco dos meus pontos de vista de Acotar. Eu super indico pra vocês, pra quem tá começando a ler, porque é uma releitura muito leve. E se você gosta das coisas que eu falei, dos pontos que eu falei, se você gosta dessa coisa de magia, dessas coisas de como se fosse de fadinha, sabe? É um reino totalmente alternativo do nosso, humano. Então você vai gostar bastante de Acotar, porque ele fala bastante sobre isso. É uma história literalmente só sobre isso. Então é uma coisa que me fez me apaixonar ainda mais sobre isso, sabe? Porque, digamos que assim, às vezes a gente lê um pouco para se afastar do mundo real, sabe? E Acotar foi o livro que, assim, mais fez isso comigo. Então, por isso que é um dos motivos pelo qual eu indico ele pra vocês. E eu acho que todo mundo deveria ler Acotar. Sério. Que vocês vão perceber certas coisas ao decorrer da história que vocês podem levar pra vida de vocês. Tipo isso que eu falei, sobre se doar bastante pras pessoas que talvez não mereçam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Cliquem em gostei se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Beijo e até a próxima. Tchau!